Galera, vamos começar aqui. Esse é o nosso. Há muito tempo a gente está precisando fazer esse curso de introdução à teoria das probabilidades. Hoje é apenas a primeira aula, não vai ser um curso extenso, mas a gente vai cobrir alguns dos aspectos mais importantes que são necessários para a gente trabalhar, que são essenciais para a gente trabalhar com ciência de dados, cara. E a teoria das probabilidades, ela é um fundamento da ciência de dados, ok? Por quê? Teoria das probabilidades, ela tem uma utilidade, cara, que é lidar com a incerteza. A gente estuda a teoria das probabilidades para ter o ferramental matemático para lidar com a incerteza. Então, sempre quando a gente está trabalhando, a gente está lidando com basicamente dois tipos de fenômenos, que são os fenômenos determinísticos, ok? E os fenômenos probabilísticos ou aleatórios ou estocásticos. Então, quando a gente vai lá e estuda aquela física newtoniana, a gente está falando dos fenômenos determinísticos. Então, você tem uma fórmula matemática que consegue prever com exatidão o que vai acontecer, dado os parâmetros que você tem à disposição. Ok? Então, quando eu falo que um fenômeno ele é determinístico, eu estou dizendo que ele é completamente explicado, que ele é completamente formulado matematicamente, que tudo nele é mecânico, eu consigo explicar tudo. Só que um fenômeno que é probabilístico, ou aleatório, ou estocástico, você pode usar qualquer uma dessas três nomenclaturas, ele não pode ser previsto com 100% de certeza. Ele não pode ser previsto com exatidão. Ele tem sempre um componente nele que é aleatório, que não pode ser previsto com 100% de certeza. Então, nesse caso, eu vou falar que um fenômeno probabilístico ele não pode ser completamente explicado ou formulado, tem sempre uma fonte de incerteza nele ali que impede de eu prever com absoluta certeza o que vai acontecer. Então, as probabilidades, elas lidam com essa segunda categoria de fenômeno aí, com os fenômenos probabilísticos, aleatórios e estocásticos. Beleza? Daí é que vem a questão. O que é incerteza para a gente? Para vocês, então, pensem rapidamente, qual que é o significado desses conceitos? O que é um evento impossível? O que é um evento possível? O que é você ter certeza que um evento vai acontecer? O que é um evento provável? O que é um evento improvável? Como é que a gente classifica essas coisas? Então, quando a gente discute esses conceitos, e se eu perguntar para vocês assim, o que você classifica, como que você define o que é uma coisa provável e o que é uma coisa improvável? Certo? A gente poderia até construir uma escala entre eles aqui, uma forma de mensurar, ou seja, de medir o grau de certeza que a gente tem sobre algum evento. Então a gente pode começar a dizer lá de trás que um determinado evento é impossível. Isso é quando você tem certeza de que aquele evento não existe ou que ele nunca vai acontecer. Mas aí você tem que ter certeza. De onde que você tira essa certeza de que aquilo ali é impossível? Vamos falar aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo de um evento que eu considero impossível. O Flamengo é maior do que o Cruzeiro. Isso é impossível. No mínimo é muito improvável. Entendeu? No mínimo é muito improvável. Agora, se a gente fala, o Cruzeiro é maior do que o Flamengo, esse é quase um evento certo. A gente tem um grau de certeza muito alto para fazer essa afirmação. Mas agora, por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer: é impossível que chova amanhã em Januário. Será que é impossível? Será que é absolutamente impossível? Eu posso dizer que talvez que seja improvável. Mas impossível? Por outro lado, se eu for para algum país, sei lá para o Polo Sul, eu posso dizer que é muito provável que neve amanhã. Ou então é certo que neve amanhã. Mas de onde que eu tirei esse grau de certeza? De onde que eu tirei esse grau de incerteza?
Então, dessa escalazinha aqui, a gente pode separar duas características. Primeiro, tudo que não é impossível é possível. Ok? O que é impossível? Algo que tem probabilidade zero de acontecer. Se você tem alguma coisa diferente de probabilidade zero, então aquele evento ele é possível. Ele pode ser improvável, mas ele é possível. Então eu só tenho certeza nessa escala de duas coisas. Eu tenho um grau muito alto de certeza quando eu chego ali próximo do impossível, que eu tenho certeza que a probabilidade é baixíssima daquilo acontecer. E lá no extremo oposto, que o evento é certo. Então eu tenho um grau de incerteza baixo. Nesse meio aí, quando eu falo que um evento é provável, o evento provável é pegar uma moeda e jogar para o alto. Ele tem 50% de chance de cair cara e 50% de chance de cair coroa. Então, as duas, você tem uma incerteza muito grande de qual dos dois vai acontecer. Isso é um evento completamente aleatório. Ok? Então, a certeza ou a incerteza, ela é quantificável de alguma forma. Ok? A gente mensura essa certeza atribuindo um número. É muito importante lembrar que toda probabilidade ela é um número entre 0 e 1. A gente costuma falar, eu tenho 100% de... Não existe 100% de certeza. 100 é probabilidade 1. Eu tenho certeza de que é impossível. Isso é probabilidade 0. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é probabilidade meio. Então, se eu tenho a probabilidade 0, eu estou dizendo que é impossível ou que eu tenho certeza de que aquele evento não vai acontecer. Se é 1, é o evento certo, eu tenho certeza de que vai acontecer. E tudo que é diferente de 0 e 1 é incerteza. É incerteza. Ou seja, são possibilidades. O evento ele pode ter 99,99999999999 de probabilidade de acontecer. E pode não acontecer. Assim como ele pode ter 0,000000001 de acontecer, não, desculpa, de não acontecer, e acontecer, entendeu? Então, tudo que é diferente de 0 e 1 é incerteza. Pode ser pouquíssimo provável, pode ser muito provável, mas é incerteza. Então, na ciência de dados, na teoria de probabilidades, na ciência como um todo, dificilmente você vai ver probabilidade 0 e probabilidade 1. Porque isso é afirmar que você tem certeza. Que a ciência tem a mais absoluta certeza de que aquilo vai acontecer. E se você tem certeza de 0 e 1, significa que aquele fenômeno não é estocástico, ele é determinístico. E a probabilidade lida com fenômenos probabilísticos. É daquilo que a gente não tem certeza. Certo? Então, eles fizeram uma pesquisa, é muito interessante essa pesquisa aqui, por exemplo. Eles fizeram essa pesquisa aqui lá no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, eles costumavam colocar os relatórios lá de ameaças, né? Aí eles não colocavam uma probabilidade, eles colocavam umas palavras. Então, aí lá nós temos um relatório aqui que existe uma possibilidade de um ataque nuclear da Rússia. Mas o quão provável isso é? Aí eles colocavam lá, about even. About even significa 50%, 50%. É igual de um lado e do outro. E aí eles nunca colocavam um número. Aí depois de algum tempo, o pessoal do próprio Departamento de Defesa fez uma pesquisa. Gente, eu quero que vocês peguem essas palavras aqui e eu quero que vocês associem um número a essas palavras. Para ver se todo mundo está falando da mesma probabilidade, se todo mundo tem a mesma probabilidade na cabeça. Olha o quanto que varia. Você pega vamos pegar lá de baixo para cima. Chances are slight. As chances são muito pequenas, isso quer dizer. Mas as pessoas que assinavam os relatórios e colocavam que as chances eram muito pequenas,
eles estavam falando de probabilidades que variam de 0% até 40%. Olha esse outro aqui, olha. Highly unlikely. Esse highly unlikely, quer dizer, é altamente improvável, não é? É altamente improvável. Só que esse altamente improvável é uma probabilidade que varia entre 0 e 20%, praticamente, quase 30%. Entendeu? Aí, ó, almost no chance, quase não tem chance. Little chance, pequena chance. Provavelmente não. Esse provavelmente não aí, ó, de 0% até 40% também. Não, não, é o de cima, perdão. Provavelmente não varia entre 10% e 60%. Um likely, que é o pouco provável, vai lá de 0% até 50%. Improvável, aí olha para você ver, improvável. Improvável estava variando de 0% até quase 60% lá. E aí tem as outras probabilidades. E sendo que quase certo, que é o almost certainly, que é o primeiro aí de cima, ele vai começar lá nos 60%, aliás, ele vai começar lá nos 70% e vai até os 100%. Então, essas percepções do que são probabilidades, elas são muito interessantes. Ok? Quando a gente tenta converter os números, as probabilidades, em conceitos daquilo que é provável e do que não é provável. Depois que eles fizeram essa pesquisa aqui, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos nunca mais tentou associar a probabilidade utilizando palavras. Eles sempre utilizaram números. A probabilidade é de X. E aí acabou essa falta de consenso do que é provável, improvável, quase certo, uma boa chance e por aí vai. Beleza? Mas o que o pessoal estava tentando aqui? O pessoal estava aqui querendo dar uma noção, uma mensuração de incerteza. Só que eles estavam querendo dar uma mensuração da incerteza utilizando a ferramenta errada, utilizando linguagem. A probabilidade é dar uma mensuração de incerteza matemática. E por que isso é muito importante para nós, cientistas de dados? Por quê? Porque todo modelo que a gente faz, ele tem erro. A incerteza é inerente a todo e qualquer modelo estatístico e de ciência de dados e de inteligência computacional. Todo modelo é uma aproximação da realidade, ele não é a realidade em si. E mesmo se fosse a realidade no geral não é determinística, ela é estocástica. Então a gente chama aqui de novo aquela frase clássica do George Box. Todos os modelos, essencialmente, eles são errados. Só que alguns modelos são úteis. Então você pega um modelo lá, que ele tem uma informação conhecida, que é a entrada do nosso modelo, um conjunto de parâmetros, o f, que é a nossa função de inferência. Quando eu pego esses parâmetros com a minha função de entrada e o f, eu produzo uma estimativa da resposta correta. Só que essa estimativa, eu não posso esquecer que ela não é a resposta real, porque eu não conheço a resposta real. Então eu tenho que associar àquele número ali um erro ou uma incerteza. Eu não estou falando que essa minha estimativa, que ela é uma estimativa, ela não é o valor real. Ela tem um erro. Então, esse epsilon aí é estimado como a média das diferenças entre o valor conhecido e a minha estimativa. No final, existem provas matemáticas que a gente não consegue reduzir esse valor para zero. Esse valor é irredutível. A incerteza de qualquer modelo, ela é irredutível. Sempre vai existir incerteza. Agora, a nossa questão é o quanto que o modelo precisa estar errado para deixar de ser útil. Então, quando a incerteza do nosso modelo é alta demais, aí ele realmente deixa de ser útil. Ok? Bom, aí vocês devem estar se perguntando, mas o que torna a incerteza tão presente na vida da gente? Bom, gente, primeiro, o acaso e a aleatoriedade natural. Pense numa borboleta. Uma borboleta, ela bate asas e sai voando. E você consegue prever para onde que ela vai? Não. Por quê? Porque aquele bicho ali, ele é aleatório.
ele não tem não é 100% previsível, tá? A natureza, ela não é completamente determinística, ela é em sua maior parte aleatória. Então a nuvem está de um jeito agora, está ventando de um jeito, daqui a pouco começa a ventar de outro jeito, sabe? Tem coisas que não dá para se prever. E ao mesmo tempo que a gente consegue descobrir algumas leis da natureza, a natureza também muda. Então, a mudança e a variabilidade dos processos naturais introduzem incerteza nos nossos conceitos. Eu tenho, por exemplo, as leis da física lá e elas são determinísticas, certo? Elas são determinísticas dada a ausência de fatores externos. Você pode até considerar N fatores externos, mas de última hora pode surgir um fator imprevisto lá, externo, e faz com que o seu sistema mecânico e determinista falhe. Outra coisa que atrapalha bastante na nossa certeza é a incompletude do nosso conhecimento. E eu vou falar disso um pouco mais para frente. Então, quanto menos informação que eu tenho sobre um determinado processo, maior a incerteza que eu tenho sobre aquele processo. Tem uma outra fonte de incerteza que é a imprecisão, erro de medição. Então, a gente tem lá um termômetro medindo a temperatura. Aquele termômetro, ele é impreciso. Ele tem um grau de imprecisão muito alto. Você tem outra fonte de imprecisão, por exemplo, você vai mensurar o peso das pessoas em uma sala. Só que o próprio instrumento de medição, ele pode estar enviesado, ele pode estar descalibrado. Então, essa imprecisão e esse erro, elas introduzem fonte de incerteza. O Lucas está lidando lá com aquela questão da medição, da estimação do volume de árvores. Olha só, aqueles números ali são todos imprevistos, são todos imprecisos, são todos estimados. Eles medem 1, 2, 3, 4 árvores e estima que todas as árvores naquela região ali têm mais ou menos o mesmo volume. Imagina o tamanho da incerteza desse negócio. Olha o que o Pedro estava fazendo, a previsão lá de séries temporais de turismo. De uma hora para outra, a natureza criou uma pandemia e destruiu a previsibilidade do processo. Entendeu? Então, existem inúmeras, incontáveis fontes de incerteza que tornam a maior parte dos processos, a maior parte dos fenômenos naturais como fenômenos estocásticos, como fenômenos aleatórios. Sobre a questão da incompletude do nosso conhecimento, é muito importante citar que a incerteza ela é importantíssima para a ciência. A ciência ela não tem medo de dizer que ela não tem certeza de quase nada. É assim, as certezas que a ciência tem, elas são muito pequenas. Muito pequenas. É muito simples. Se você considerar o que a gente tem certeza que a gente sabe, é esse conjuntinho, essa bolinha amarelinha aí, ó, o conjunto A. Olha o tamanhozinho dele. A gente tem muito mais certeza de coisas que a gente não sabe. Que a gente tem certeza que a gente não sabe. Que é aquele conjunto B. Olha a diferença das coisas que a gente tem certeza que não sabe e das coisas que a gente tem certeza que a gente sabe. Mas tem uma coisa pior, que nós estimamos que seja um conjunto potencialmente infinito, mas aqui eu delimitei só para a gente ter uma noção. É aquilo que a gente nem sequer sabe que a gente não sabe. Esse conjunto D ele é potencialmente infinito. Então, antes da gente afirmar que a gente tem certeza de qualquer coisa, a gente tem que passar por esse crivo. Será que a gente sabe? E o que a gente sabe que a gente não sabe sobre essa questão? E o que a gente nem tem ideia que a gente não sabe sobre essa questão? E é exatamente por essas coisas que o estudo da incerteza é tão importante para a ciência. Todo ignorante, ele é cheio de certezas. Quanto mais ignorante é o caboclo,
mais ele tem certeza de tudo. E quanto mais é estudado, quanto mais você avança no estudo acadêmico, no estudo científico, mais dúvidas você tem sobre tudo. E mais cauteloso você é ao ter certeza de qualquer coisa. Então, é esse o paradigma científico, gente. A ciência, ela está eternamente lidando com a incerteza. E é por isso que o estudo da probabilidade ele é tão importante para nós. Então, por que estudar probabilidades? As probabilidades, elas dão para a gente um ferramental matemático para lidar com a aleatoriedade e com a incerteza. As probabilidades, elas nos ajudam a representar o nosso grau de incerteza. E lembrando que aquele Epsilon lá, ele é uma incerteza que representa o erro esperado. Então você já faz uma previsão sabendo que ela está errada, mas que você consegue pelo menos saber o quanto que você espera que ela esteja errada. E isso já é muita coisa, mas muita coisa mesmo. Então, para começar a parte mais formal, nós vamos estudar aqui o que são eventos, o que são espaços amostrais e chegar, por fim, ao conceito lá de probabilidade. Bota para frente. Primeiro e antes de mais nada, gente, nós vamos definir o que é experimento. Gente, experimentar significa medir. No caso do experimento aleatório, significa que você observou, que você mediu, que você anotou um determinado fenômeno aleatório. Certo? Então, toda vez que acontece alguma coisa e você anota, que você gera o dado, significa que você fez um experimento. Beleza? Então, o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento é o que a gente chama de espaço amostral. É essa letra grega aí, o ômega maiúsculo. Ok? Então, o nosso ômega aí, ele sempre vai designar o nosso espaço amostral, ou seja, o conjunto de todos os resultados possíveis de um determinado experimento. O espaço amostral ele pode ser discreto, ele pode ser contínuo, ele pode ser finito e ele pode ser infinito. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho um experimento, que é um lançamento de moeda. Então eu tenho uma moeda e vou lançar uma moeda. Ok? Primeiro, o conjunto de estados de uma moeda é discreto. Só tem dois estados possíveis, cara e coroa. Logo, além de ser discreto, ele é finito. Só tem esses dois. Então, o espaço amostral do evento, do experimento, um lançamento de moeda, é K e C, que ou seja, cara e coroa. Esse. Agora, se você fizer dois lançamentos de moeda, ou um após o outro, ou duas moedas ao mesmo tempo, eu vou continuar com um espaço amostral discreto e finito. Só que o espaço amostral é a combinação dos dois do espaço amostral de cada lançamento da moeda. Ou seja, ele é o produto cartesiano. Então, quais são os resultados possíveis? Tanto se eu lançar uma após a outra, quanto se eu lançar as duas juntas. Para nós aqui nesse momento não faz diferença. Pode sair dois caras, pode sair um cara e uma coroa, pode sair uma coroa e um cara, ou pode sair duas coroas. Isso aqui é muito interessante, porque se eu fizer dois lançamentos seguidos, um depois o outro, a ordem dos resultados faz diferença. Mas se eu lançar as duas juntas, a ordem dos resultados não faz diferença. Aí esses dois eventos do meio aí, o KC e o CK, são o mesmo evento. Entenderam? Tá claro até aqui? Então, nesse caso aqui, vocês têm que estar atentos se se a ordem com que os eventos acontecem faz diferença ou não faz diferença. Porque aí, em um caso, são dois resultados diferentes, e em outro caso, os dois resultados são iguais. Beleza? Então, a mesma coisa, eu posso falar de um lançamento de dados. O dado tem 6 faces. Então, quais são os resultados possíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o meu espaço amostral para o lançamento de um dado. Ok? Mas se eu for lançar 2 dados,
Ou se eu for lançar um dado uma vez, depois o dado de novo. Aí eu tenho a combinação dos dois espaços amostrais. Beleza? Eu poderia considerar também, e aí seria um espaço amostral completamente diferente, a soma dos dois dados. Ao invés de ser 2, 3, seria no mínimo 2, no máximo 12. Ok? E aí eu tenho uma série de. E aí eu tenho uma frequência maior de determinados eventos, de acordo com a soma desses dados. Tá claro até aqui, pessoal? Paulo, se alguém fala alguma coisa aí. Pode seguir. Beleza. Por outro lado, pessoal, vamos examinar alguns outros exemplos aqui de espaços amostrais. Então, eu tenho, por exemplo, registrar a idade, e a idade só vale em anos, não vale em idades quebradas, de uma pessoa. Então, nesse caso, eu tenho um espaço amostral que é discreto e finito. Ele é um valor qualquer no intervalo zero, no caso de um bebê, até 150, estipulando que da pessoa mais velha do mundo, que se eu não me engano, até mais velho que isso, mas na falta de dados, 150 é um bom número. Então, esse continua sendo um espaço amostral discreto e finito. Porém, se eu vou falar do registro de peso, olha só, eu coloquei em quilos aqui, esquece 100 quilos, pode ser em qualquer unidade. O registro do peso de uma pessoa, aí ele é contínuo, embora seja finito. Então a pessoa nasce ali com mais ou menos 1,5 kg e ela pode variar até o super, ultra, cara, obeso, com obesidade mórbida, quase morrendo, 300 quilos. Mas o cara pode pesar 98 quilos, ponto 375 gramas, vírgula, alguma coisa lá. Então esse valor ele é contínuo. Entendeu? Dificilmente duas pessoas distintas vão ter exatamente o mesmo peso. E lá nos décimos de grama vai ter alguma diferença. Então esse é o domínio contínuo, embora ele seja finito. Eu tenho valor mínimo e eu tenho valor máximo onde ele pode acontecer. Agora, se eu for pegar, por exemplo, o registro de riqueza, aí é infinito. Não tem um limite mínimo negativo que a pessoa pode estar devendo o universo lá, eu não sei qual o valor máximo que uma pessoa pode dever para alguém, que aí seria a riqueza negativa, e eu também não sei o limite máximo superior do quanto que uma pessoa pode ter em dinheiro. E ao mesmo tempo é contínuo, porque aí eu posso ter décimos, milésimos de real, como por exemplo, ações e outros ativos são vendidos em milésimos de real da moeda, não só em centavos. Então aí eu tenho um domínio que, além de ser contínuo, ele é infinito. Ok? Para nossa alegria, a maior parte dos trabalhos, dos dados que nós vamos lidar, eles são contínuos, porém finitos. Mas isso não acontece sempre. Beleza? Agora, lembrando aqui que nós já falamos de experimento, que é qualquer medição de um determinado processo, beleza? O espaço amostral, que são o conjunto de todos os resultados possíveis. E agora nós chegamos aqui em evento. Evento é um subconjunto do espaço amostral ômega. Qualquer subconjunto do espaço amostral ômega. Inclusive, um evento pode ser o conjunto vazio, ou seja, nenhum daqueles eventos, e o conjunto todo, que é o espaço amostral ômega. Ok? Então, qualquer subconjunto do espaço amostral ômega, eu vou chamar de evento. Beleza? Então, eu tenho o meu conjunto ômega lá. Olha só, quais são os resultados possíveis? Eu tenho 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Esse daí é o meu espaço amostral ômega. Só que eu tenho um evento chamado A. Esse evento, ele designa
todos os elementos de ômega que são menores do que 5. Então, meu evento A designa todos os resultados possíveis, ou seja, todos os elementos de ômega que sejam menores do que 5. Ao mesmo tempo, eu tenho o meu evento B, que designa todos os resultados de ômega que são maiores do que 3. E eu vou dizer ainda que existe uma intersecção entre o meu evento A e o meu evento B. O que significa essa intersecção? Significa que o evento A e o evento B podem acontecer ao mesmo tempo. Eu poderia ter um outro evento aqui, C, que não tem nenhuma intersecção nem com A nem com B, e aí eu diria que A e B, que nem A pode acontecer junto com C, nem B pode acontecer junto com C, porque eles são disjuntos. Beleza? Então, só para revisitar, o experimento é a medição de um fenômeno, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis e o evento é um subconjunto do espaço amostral. Dúvidas até aqui, pessoal? Pode seguir. Maravilha, Alberto. Bom, quando o evento, igual vamos pensar lá, por exemplo, quando eu joguei 2 moedas, quando eu joguei 2 dados e tal, quando aquele evento envolve a repetição, ok? O espaço amostral é a combinação dos resultados, do conjunto dos resultados individuais, ok? Então, para isso que a teoria das probabilidades ela está muito relacionada, está muito ligada com a teoria da contagem e da análise combinatória. Se a gente tivesse um curso regular de faculdade, desses curriculares, a gente estudaria ostensivamente essa parte de combinatória, junto com probabilidades. Eu tenho... Qual que é a probabilidade de eu chegar num 6 jogando 2 dados? Qual que é a probabilidade? Aí eu pegaria uma dessas duas fórmulas aqui e chegaria naquela probabilidade utilizando só a matemática fechada aqui. Ok? E é por isso que nós chegamos naquela questão. Se a ordem dos resultados importa, que aí é a fórmula matemática do arranjo com repetição, lá dentro da análise combinatória, e se a ordem dos resultados não importar, que é a combinação com repetição, lá dentro da análise combinatória. Lembrando que esse ômega com 2 barras aí significa um número de elementos, ou seja, o número de resultados possíveis dentro do espaço amostral. R é o número de repetições e o número de resultados possíveis dentro de cada repetição. Ok? Por que nós não vamos entrar muito profundamente nisso aqui? Porque para a gente, o que nos interessa aqui nessa parte de teoria das probabilidades aplicada à ciência de dados são as probabilidades que estão dentro de conjuntos de dados. Então, para a gente importa muito mais a questão da frequência. Então, eu tenho uma tabela lá e eu tenho um determinado atributo. Quantas vezes aquele atributo repete? Quantas vezes aquele valor repete? Isso aqui para a gente é mais importante do que calcular combinações de eventos possíveis. Ok? Então, eu quero saber a frequência, ou seja, o número máximo de repetições daquele determinado valor. E daí eu consigo chegar na probabilidade, que é a frequência normalizada. O que é normalizada? Eu pego o número total de elementos, de instâncias, e eu posso pegar qualquer frequência daquela dali e dividir por esse número total. O valor final sempre vai ser um número que está no intervalo 0 e 1. E é por isso que eu falo que a soma de todas as probabilidades de um determinado espaço amostral tem que ser igual a 1. Sempre tem que ser igual a 1. Sempre. A soma das probabilidades de um espaço amostral é igual a 1. Essa é a primeira lei de probabilidade que vocês têm que saber de cor. A soma das probabilidades é sempre igual a 1.
E eu garanto isso sempre pegando a frequência e dividindo pelo total, pelo número total. Então, isso aí sempre vai projetar o valor entre 0 e 1. Ok? Bom, vamos dar uma olhadinha em algumas leis de probabilidade e a utilidade dessas leis de probabilidade. Ok? Petrônio, Oi. pergunta do Lucas. Pode falar sobre distribuição normal? Daqui a 3 aulas nós vamos falar sobre distribuição normal, mas não só sobre a distribuição normal, nós vamos falar sobre as principais distribuições de probabilidade. Ok? Beleza. Nós Pode temos seguir. algumas coisinhas para ver antes de chegar lá. Sim. Vamos lá. Regras de probabilidade. Qual que é a probabilidade do evento vazio? 0. Qual que é a probabilidade do espaço amostral todo? 1. Qual que é a probabilidade, se eu somar as probabilidades de cada elemento que está dentro do espaço amostral, qual que é o resultado? 1. Então, esses são os primeiros estatutos de probabilidade que vocês têm que saber. Então, quando eu falo que é evento, ou seja, qualquer elemento que pertence ao espaço amostral, eu tenho um evento complementar, ou seja, qualquer outro evento que não seja aquele que eu estou considerando. É muito simples. Então, a probabilidade do evento complementar é 1 menos a probabilidade do evento, assim como a probabilidade do evento é 1 menos a probabilidade do evento complementar. Dei um nó na cabeça de vocês aí? Evento complementar é todos os resultados que não são aquele que eu estou procurando. Todos os resultados diferentes daquele que eu estou procurando. Esses são o evento complementar. Então, se eu estou procurando um determinado evento, X, todos os outros eventos que não são esse que eu estou procurando são eventos complementares. Beleza? Isso aqui é só uma nomenclatura para vocês saberem. Bom, o que é exclusividade? Dois resultados são mutuamente exclusivos se, quando um acontece, automaticamente o outro não pode ter acontecido. Ou seja, a intersecção entre esses dois eventos é vazia. Ok? Por outro lado, dois eventos concomitantes é quando eles podem acontecer ao mesmo tempo. Eles têm alguns resultados em comum. Então, a intersecção entre esses dois eventos não é vazia. Ou seja, existe uma probabilidade conjunta entre eles dois. Bom, aí nós vamos falar um negócio muito interessante, que é independência e dependência. Isso vai dar muito pano para a manga. Nós vamos começar a falar sobre isso hoje, mas isso aqui é o foco da nossa conversa de semana que vem. A independência e a dependência. Então, se a ocorrência de um resultado A não afeta a ocorrência de um resultado B, significa que esses dois eventos são independentes. Ok? Só a probabilidade de B acontecer não muda se A acontecer. Agora, se eles são dependentes, aí é diferente. Então, se um resultado A aconteceu, ele afeta a probabilidade do evento B acontecer. Ele afeta a ocorrência do evento B. Então, a gente vai ter que ter esses dois conceitos na cabeça. Se... Eu coloquei experimentos aí em cima, gente, mas são eventos. Depois eu corrijo. Então, eventos podem ser independentes ou dependentes, assim como eles podem ser exclusivos ou concomitantes. E isso faz toda a diferença. Vamos ver isso, vamos começar a entender isso agora. Então, eu tenho dois tipos de probabilidade conjunta. O que é probabilidade conjunta? A probabilidade de dois eventos acontecerem. Então, eu tenho essa probabilidade da união entre dois eventos, probabilidade A união com B, ou seja, a probabilidade de acontecer A ou B. Beleza? Podem acontecer juntos, podem acontecer separados, mas ou um ou outro acontecer.
E eu tenho essa probabilidade de baixo, que é a intersecção entre dois eventos. Probabilidade de A intersecção com B. Aqui já é diferente. É a probabilidade de acontecer A e B, os dois juntos. Ok? Então, essa probabilidade de A intersecção com B, ela também é escrita assim, ó, P de A, vírgula B. Toda vez que você encontrar P de A, vírgula B, significa a probabilidade da intersecção desses dois eventos. Alguém fez uma pergunta aí? Não, né? Seguindo. A probabilidade de A união com B, ou seja, a probabilidade desses dois eventos acontecerem é muito interessante, que é a probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B menos a probabilidade da intersecção de A com B. Se eles não tiverem nenhuma intersecção, então é só a probabilidade de A com B, de mais B. Por que é a questão da intersecção? Porque quando eu somo a probabilidade de A e a probabilidade de B, se eles tiverem intersecção aqui no meio, igual esse aqui, tem essa intersecção bem aqui assim, ó, eu estou contando essa área aqui duas vezes. Então eu tenho que subtrair a intersecção, essa área de intersecção aqui, para não contar essa probabilidade duas vezes. Se eles não tiverem nenhuma intersecção entre eles, aí não preciso contar. Ok? Gente, sempre quando eu falo sobre regras de probabilidade, essas regras a gente não precisa decorar essas regras, não. Você precisa entendê-las. Você está olhando o diagrama aqui, você já consegue entender o porquê das coisas. Ok? E também não quero que vocês tentem entender probabilidade, tudo que eu falar aqui hoje de uma vez só. Vocês vão assistir hoje, ter dúvidas, assistir esse vídeo de novo, ver que alguma coisa que você não pegou, fazer perguntas e por aí vai. Beleza? Vamos dar continuidade. Agora vem o caso difícil. É a probabilidade da intersecção entre os dois eventos. Isso aqui é uma das coisas mais belas que a matemática já produziu. E isso aqui, senhores, vai gerar uma das fórmulas, uma das leis de matemática que foi eleita como uma das fórmulas matemáticas mais importantes da história da humanidade. Nós vamos vê-la daqui a pouquinho, mas ela vai ser o objetivo, o tema da nossa próxima aula. Ok? Aí nós vamos vê-la profundamente em detalhes. Então, primeira coisa, se os eventos A e B forem independentes, ou seja, se eles não têm intersecção entre eles, a probabilidade de acontecer os dois juntos, A e B, ou seja, pode acontecer o A e depois acontecer o evento B. Então, é a probabilidade A multiplicada pela probabilidade de B. Agora, se eles forem dependentes, particularmente dependentes no tempo, aí nós temos um problema. A probabilidade da intersecção de A com B é a probabilidade condicional de A, dado B, multiplicado pela probabilidade de B. Aí, Vossa Excelência, nesse momento, deve estar se perguntando, puta que o pariu, o que é isso? Calma, senhores. Isto aí é a probabilidade condicional, também universalmente conhecida e famosamente conhecida como lei de Bayes, ou Bayes, se você estiver falando em inglês. O reverendo Bayes foi um padre que enunciou essa fórmula matemática pela primeira vez, e essa fórmula é uma das fórmulas mais importantes da história da humanidade. É a fórmula da probabilidade condicional. Então, o que é a probabilidade condicional? Veja que é diferente a probabilidade conjunta. P de A, vírgula B. Isso aqui é a probabilidade de A e B acontecerem ao mesmo tempo. A probabilidade condicional é diferente, é A barra B. É a probabilidade de acontecer dado que eu sei que B já aconteceu. Entenderam a diferença? Então, veja só.
a probabilidade de A dado B, é assim que a gente lê, probabilidade A dado B. Então, a probabilidade ou então, se quiser ler completamente, probabilidade condicional de A dado B. Mas, para resumir, probabilidade de A dado B. A probabilidade de A dado B é igual à probabilidade conjunta de B e A dividido pela probabilidade de B. Que, se você olhar aqui atrás, olha assim, se A e B forem dependentes, significa que A, vírgula B é igual a A dado B multiplicado por probabilidade de B. Então, isso aí vira essa formulazinha aqui do lado. A probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de B dado A multiplicado pela probabilidade de A dividido pela probabilidade de B. Nó na cabeça é o que você está sentindo neste exato momento. Não se preocupe, daqui a pouquinho tudo vai ficar um pouco mais claro. Então, essa fórmula matemática aí é o que nós conhecemos como fórmula da probabilidade condicional ou lei de Bayes, ou regra de Bayes, ou regra de Bayes, enfim, a mundialmente famosa regra de Bayes. Ok? Aí tem uma coisa muito interessante, que é a lei das probabilidades marginais, ou também conhecida como lei da probabilidade total. Significa que eu consigo chegar à probabilidade do evento sozinho, a probabilidade incondicional, ok? Através da probabilidade condicional, ou também através das probabilidades conjuntas. Então, se eu somar todas as probabilidades conjuntas de um determinado evento, eu chego na probabilidade incondicional, ou também conhecido como probabilidade marginal, daquele evento. Utilizando essa lei aqui, eu consigo reescrever a lei de Bayes dessa forma. Olha ali. A probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de B dado A, multiplicado pela probabilidade de A, dividido pela soma de todas as probabilidades de todos os outros Bs que estão lá no universo de discurso dividido por A e de todos os As. Então, isso aí. Essa última formulação aqui é a lei de Bayes. É a lei completa de Bayes. Ok? Bom, o que isso significa para nós, gente? O que eu faço com essas coisas, com essas leis? Então, eu vou jogar aqui na tela para vocês um conjuntinho de dados. Esse conjuntinho de dados aqui é um conjuntinho com 10 instâncias, pequenininho. Ele tem 4 atributos, sendo que eu tenho 3 atributos que eu vou chamar de atributos explicativos e eu tenho um atributo-alvo, que é o risco. E eu tenho meu conjunto de dados aí com 10 instâncias. Beleza? Isso aqui é muito interessante porque a idade, a idade nesse caso aqui, ela é um atributo discreto e finito. E eu vou diminuir, eu vou transformar num atributo com 2 classes, menor do que 30, maior do que 30, para poder facilitar nossos cálculos aqui. Beleza? O que eu vou fazer com isso aqui? Primeira coisa, probabilidades. Nós vamos fazer umas distribuições conjuntas aqui. Nós falamos de 3 tipos de probabilidade. As probabilidades marginais, também conhecidas como probabilidades incondicionais, né? O que é cada uma dessas probabilidades aqui? Se eu pegar, qual que é a probabilidade? Dada o atributo sexo, qual que é a probabilidade de masculino, qual que é a probabilidade de feminino? Isso aí são as probabilidades incondicionais. Então, eu separo cada um desses atributos. Eu tenho as probabilidades marginais, ou probabilidades incondicionais. Mas e se eu considero aqueles atributos em conjunto? Eu posso considerar ele em pares, eu posso considerar 3 ao mesmo tempo, os 4 ao mesmo tempo. Então aí eu estou falando das probabilidades conjuntas. Mas o que me interessa, no final das contas, é a probabilidade condicional. O que é a probabilidade condicional? Olha, eu não sei o risco, mas eu sei o sexo da pessoa, a idade e o estado civil. Dado que eu sei essa informação, qual que é a probabilidade do risco ser alto, ser médio ou ser baixo? Então, é para isso que serve a probabilidade condicional.
Então vamos lá, um passo de cada vez. Primeiro, eu vou pegar essa minha tabela aqui e vou chegar nas probabilidades incondicionais, nas probabilidades marginais, que são o quê? Olha só, a probabilidade do atributo sexo. Então ele só tem dois, o ômega, o conjunto do espaço amostral, só tem dois valores, que é o M e o F. Então a probabilidade do M é 0,4 e a probabilidade do F 0,6. Já no atributo idade, eu separei, né, em dois conjuntos, menor ou igual a 30, maior ou igual a 30. Então, nesse caso, a probabilidade incondicional da idade ser menor do que 30 é 0,5 e a probabilidade da idade ser maior do que 30 é 0,5. Por fim, estado civil, o espaço amostral também tem dois valores, que é casado e solteiro. Solteiro aí está considerando essa pessoa divorciada, blá, 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 por aí vai. Divorciada ou viúvo, tudo isso é solteiro, no final das contas. Então, ele vai ter o espaço amostral dois valores, que é casado e solteiro, sendo que a probabilidade de casado é 0,4 e a probabilidade de solteiro 0,6. Por fim, o nosso risco, o atributo risco, o espaço amostral é constituído de três valores, baixo, médio e alto, sendo que a probabilidade de baixo é 0,2, a probabilidade de médio é 0,4 e a probabilidade de alto é 0,4. Então essas são o que a gente chama de probabilidades marginais ou probabilidades incondicionais. Beleza? Então, bora para frente. Agora, eu quero combinar esses atributos e ver quais são as probabilidades conjuntas. Então, nas probabilidades conjuntas, eu estou vendo a probabilidade de dois atributos ao mesmo tempo, dos valores, de determinados valores de dois atributos acontecerem ao mesmo tempo. Eu poderia combinar aí qualquer um desses atributos aqui, gente. Poderia combinar sexo com idade, sexo com estado civil, sexo com risco, idade com estado civil, idade com sexo, idade com risco. Eu poderia fazer qualquer combinação. Inclusive, poderia combinar sexo, idade, estado civil e risco. Beleza? Mas aqui, neste caso, eu combinei só o atributo sexo e o atributo risco. Então, por exemplo, qual que é a probabilidade do sexo masculino ter um risco baixo? Zero. Galera no volante é doida. Qual que é a probabilidade do sexo masculino e do risco médio? 0,1. Em porcentagens, 10%. Qual que é a probabilidade do sexo masculino e do risco ser alto? 0,3, 30%. Qual que é a probabilidade do sexo feminino e risco baixo, 20%. E por aí vai. Vocês podem notar que nesta probabilidade conjunta, seguindo a lei das probabilidades, a soma de todas essas probabilidades vai ser 1. Somem aí para vocês verem. Vai dar 1 certinho. Sempre vai dar 1. Sempre. A soma das probabilidades sempre dá 1. Ok? Beleza, agora eu tenho probabilidades conjuntas que eu, como eu disse, aqui eu combinei só dois atributos, sexo e risco, ok? Eu tenho as probabilidades conjuntas, tenho as probabilidades incondicionais ou probabilidade marginal, beleza? Agora eu quero gerar a probabilidade condicional. Agora eu posso fazer uma pergunta legal. Qual que é a probabilidade? Ou seja, qual é o risco? Qual que é a probabilidade do risco ser alto, dado que eu sei que o sexo é masculino? A única coisa que eu sei é que o sexo é masculino. Eu tenho certeza que o sexo é masculino. Eu ainda não sei qual é o risco, mas eu quero saber. Eu quero saber qual que é o risco se ele for alto. Então, eu tenho uma parte da informação que eu tenho certeza e uma parte da informação que é dúvida. Então, risco alto, dado que o sexo é masculino, é... Vamos voltar lá na fórmula? Volta aqui na fórmula. Olha só. A probabilidade conjunta dos dois dividido pela probabilidade incondicional de B. Voltando lá na frente. Olha só. Então, a probabilidade do sexo masculino e risco alto dividido pela probabilidade incondicional do sexo. Se a gente voltar aqui atrás, a probabilidade do sexo masculino e do risco alto está aqui, ó. Sexo masculino e risco alto. 0,3.
E se a gente voltar mais atrás um pouquinho, sexo masculino incondicionalmente, a probabilidade é 0,4. Quando eu misturo esses dois, a probabilidade condicional do risco ser alto, dado que eu sei que o sexo é masculino, é 0,3 dividido por 0,4, 0,75. É com certeza a maior probabilidade. Dado que o sexo é masculino, se eu olhar os outros tipos de risco, olha aqui, 75% tem que ele vai ser alto, 25% que ele vai ser médio e 0% que o risco é baixo. Se porventura eu mudo a minha pergunta, vou mudar a minha pergunta. Antes de mudar a pergunta, para essa pergunta que eu fiz aí, essa probabilidade condicional, somem as probabilidades. Guess what? O total é igual a 1. Agora vamos mudar a pergunta aqui, ó. O sexo é feminino. Qual que é a probabilidade do risco ser baixo? 34%. Dado que eu sei que o sexo é feminino, qual que é a probabilidade do risco ser médio? 50%. Então, sempre quando eu estou fazendo, chegando nesses números aqui, eu estou executando esse mesmo cálculo que eu fiz aqui, utilizando a regra de Bayes. Beleza? Eu já tenho a probabilidade conjunta. Dado que eu tenho a probabilidade conjunta e tenho as probabilidades marginais, eu consigo chegar na probabilidade condicional. Eu acabei de explicar para vocês aqui uma técnica de inteligência computacional do paradigma estatístico, do paradigma probabilístico, que a gente chama de Bayes ingênuo, também conhecida como naive Bayes. É isso que o naive Bayes faz. Então, dado que eu tenho... Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo a regra de Bayes, ela serve para fazer inferência probabilística. Eu quero saber qual que é a maior probabilidade de risco, dado que eu sei o sexo, a idade e o estado civil. Então, eu tenho uma parte da informação que eu conheço e tenho uma parte da informação que eu desconheço. Aqui eu estou querendo saber só para o risco baixo. Mas eu poderia olhar para todos os riscos e vou escolher aquele que tiver a maior probabilidade de ser, dada a informação que eu tenho. Então, este é o classificador naive Bayes, ou também conhecido como Bayes ingênuo. É um classificador que ele tem o nome de ingênuo porque, enfim, ele não é muito, como eu direi, ele não é muito sofisticado, mas ele funciona. Ele funciona para uma boa parte das nossas aplicações. Então, hoje, o intuito da nossa aula foi chegar até aqui, ok? Que era falar desse primeiro mecanismo de inferência, né? Utilizar a regra de Bayes, a gente vai utilizar a regra de Bayes para prever e estimar qual que é o futuro mais provável de um determinado conjunto de experimentos. Daí para frente, nós vamos falar sobre distribuições de probabilidade. Nós vamos ver de forma mais rigorosa matematicamente o naive Bayes e outros, e também redes bayesianas na próxima aula. Depois nós vamos fazer um estudo sobre distribuições de probabilidade teóricas e suas características e vamos cada vez aprofundando o nosso conhecimento em estatística. Mas por hoje o conteúdo é só aqui, só até aqui, e eu gostaria que vocês fizessem perguntas e também depois revisassem isso mais vezes e já começassem a ler. Perguntas, pessoal? Eu vou parar a apresentação. Nossa, tanto comentário aqui. João Vitor, a soma das probabilidades condicionais precisa ser 1. Ela tem que ser 1. Só que você viu que nós estamos falando em duas probabilidades condicionais diferentes. Então, se você voltar lá no slide,
você vai ver que a soma das probabilidades condicionais, onde a condição era sexo igual masculino, a soma delas dá 1. E a soma das probabilidades condicionais, onde o sexo era feminino, ela também dá 1. Aí a soma delas não vai dar 1, porque nós estamos falando de probabilidades condicionais diferentes. A condição é diferente. Então, dentro da mesma condição, a soma das probabilidades é igual a 1. Tá claro isso?